Ela finíssima, o esquema das localidades e das dimensões onde a equipe de guardiões se movimentava. Nunca soube que seria possível um mapeamento assim, tão detalhado, das regiões do mundo extrafísico. O rosto de José Pigleber adquirira um ar grave enquanto Zura irradiava uma frieza impessoal. Afinal, ele era um dos coordenadores da Legião de Maria, que serviam na obscuridade dos ambientes umbralinos e das regiões abissais. Nada melhor a esperar de sua aparência. O imortal parecia extremamente controlado em todos os seus movimentos, controlado até demais para meu gosto, mas não ousei externar o que pensava. E nem precisava. Um simples olhar de Zartu e Zura e pude perceber que eles sabiam o que se passava em minha mente. Além destes, encontravam-se no recinto, em volta da mesa com os instrumentos de mapeamento, Pai João, Ângelo, que não desgrudava de mim, e, mais além, num canto e quietos em seus lugares, impassíveis, o Atab e alguns especialistas da ciência sideral trazidos por ele. Irradiando-se sobre a mesa, numa projeção holográfica de qualidade visual surpreendente, as imagens dos locais em análise, que foram cedidas por iluminados espíritos que dirigem os destinos do mundo. Enfim, eu estava ali, um Zé Ninguém, em meio aos mais experientes espíritos, especialistas, técnicos e peritos em cibernética, matemáticos e demais espíritos ligados à logística de todo o empreendimento nas zonas inferiores. Evidentemente, uma ação daquele porte exigia a participação de seres competentes e com extrema especialização. Somente eu estava ali como penetra. E como me senti pequeno diante de toda aquela gente. Começava a me arrepender de haver invadido a privacidade daquela reunião. Meus pensamentos enveredaram por um turbilhão desenfreado ao pensar nos momentos críticos da humanidade, neste início de milênio e de era. Na testa de Ângelo Inácio, formou-se uma fina rede de gotículas de suor, um sinal evidente de sua agitação interior ante a gravidade dos acontecimentos. No íntimo de seu espírito, todos ali se davam conta do ambiente onde se encontravam, da dimensão com vibração baixíssima na qual deveriam agir. Porém, talvez, conscientemente, nem pensassem em que lugar estavam, em qual mundo se encontravam. Quanto a mim, esforcei-me para sacudir de dentro de mim pensamentos nostálgicos, quase tristonhos, diante de acontecimentos tão importantes para a humanidade. Foi nesse momento que José Pigleber falou: trago aqui comigo a localização do bioma no qual estão inseridos os dragões. Eles se intitulam Poder Vibratório Supremo e outros nomes pomposos, que julgam apropriados para alimentar sua megalomania. Os imortais do governo oculto do mundo têm conhecimento pleno das regiões inferiores, muito mais do que nós. Passo a vocês, guardiões, a responsabilidade de usarem deste documento com o máximo de respeito por aqueles que nos dirigem de dimensões, das quais nem sequer temos informações precisas. Sabemos que essa concessão somente está sendo oferecida porque os lendários dragões precisam ser avisados de que seu tempo está prestes a se esgotar. A justiça divina jamais toma qualquer atitude sem antes dar mostras claras do que fará. A transparência em todas as nossas ações deve ser um símbolo das claridades das dimensões superiores. Confio a vocês estes documentos, mapas e roteiros. Mas tenham cuidado, enfatizou José Pigleber, pois não devem interferir no sistema de vida dos soberanos desses domínios. Somente o Cristo planetário e seus prepostos têm condições morais e autoridade suficiente para agir ali. Enquanto todos desempenharem as tarefas, sem pretensões de estarem investidos de um poder que não nos foi concedido, estarão a salvo. Do contrário, poderão despertar energias represadas e a fúria de elementos, que somente o Cristo conseguiu conter nas cadeias eternas, às quais foram submetidos e confinados ao longo dos últimos milênios da civilização. Após as palavras de Giuseppe, assim que repassou os mapas e documentos ofertados pelos espíritos superiores, Zartu tomou a palavra: temos de cuidar para que nossas ações, nesse bioma, não afetem o sistema de vida na superfície. Qualquer atitude que pareça hostil aos senhores desse sistema de vida, aos dragões, e eles poderão irradiar seu poder, sua influência,
numa represália aos povos da superfície. Portanto, deixemos aos prepostos do Senhor aquilo que compete a eles e, quanto a nós, façamos apenas nosso papel de auxiliares indiretos na grande transformação que temos pela frente. Zura, tomando a palavra, acrescentou: tivemos notícias de que guardiões que trabalham em âmbito cósmico, envolvidos nos sistemas de transporte e transmigração de almas, entre mundos, estão ampliando suas posições. É que um novo elemento entra em ação nas proximidades do planeta Terra. Irmãos das estrelas, que até então estiveram observando o panorama terrestre, e que de maneira alguma interferem na vida e no sistema vivo do planeta, apresentaram-se ao governo oculto do mundo para ajudar, em caso de necessidade. Sim, já estamos treinando nossos especialistas, acrescentou Anton, com esses emissários de outros mundos. Pois eles têm vasta experiência no trato com transmigrações planetárias e expurgos gerais, e hoje já prestam serviço em nossas bases, auxiliando nossos guardiões com seu conhecimento e estrutura. Todavia, esclarecem sempre que compete a nós, os espíritos vinculados à Terra, resolver os problemas enfrentados por nós, solucionar os dilemas milenares que permeiam nossa civilização. Outros espíritos se pronunciaram. Calei-me, pois era apenas um intruso naquela reunião de seres mais experientes. Estava na hora de retornar ao meu corpo físico, que repousava entre lençóis e travesseiros para, então, continuar minha parte, retomar meu papel na grande trama da vida, no palco abençoado da vida física, com todas as limitações que o corpo me impunha. Jamar olhou para mim, deixando transparecer doçura e carinho no olhar. Com certeza, percebeu que me arrependi de me haver lançado daquela forma tão abrupta sobre um assunto que dizia respeito apenas àqueles que detinham autoridade moral para administrar os destinos da humanidade. Senti-me flutuar entre os fluidos que permeavam as dimensões. Minha mente vagava voando entre mundos, quando me vi arrastado por forças descomunais para dentro do escafandro carnal, ao qual estava vinculado de maneira definitiva, até o momento que fosse chamado para servir, como espírito, junto aos amigos de outra dimensão. O cérebro físico absorveu os conteúdos da memória extrafísica, as conexões com o sistema nervoso se incumbiram de amortecer as cenas daquele encontro. Apenas agora, sob a ação de um benfeitor e amigo, vem à tona uma parcela de recordação desses eventos, que marcaram para sempre minha vida mental e determinaram minhas atitudes. A partir de então, acordei, abri os olhos e me vi num recanto abençoado, o meu lar. Em momentos como aquele é que eu reconheci o acerto do conselho de Zartu, de que eu deveria morar sozinho em minha vida física atual. Precisava ficar só, a maior parte do tempo, pois não conseguiria, de forma alguma, silenciar as emoções e os pensamentos após os desdobramentos, caso tivesse alguém lado a lado, o tempo todo, por melhor que fosse a companhia. A volta ao meu lar, ao corpo, era a oportunidade abençoada de conviver comigo mesmo, com as minhas coisas, com tudo à minha volta, e uma tentativa, também, de ficar mais tempo inserido no mundo físico, sem confundir as duas dimensões da vida. Eu precisava de certa cota de solidão. Conviver comigo mesmo, sem interferências, intensamente. Fiz uma prece de agradecimento por habitar um lugar seguro e tranquilo, livre de formas pensamento de outras pessoas, e resolvi levantar-me para observar a noite que, naquele momento em especial, estava pontilhada de estrelas, como a minha vida, pontilhada de estrelas dos amigos invisíveis, aos quais dedico minha vida e minhas forças, esperando novamente que me chamem para novas oportunidades de trabalho. Capítulo 7 – Obsessões modernas. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2:18. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. 2 Pedro 2:3. A reunião ocorreu num ambiente previamente preparado do laboratório que agora servia de apoio para nossa equipe. Jamar, Edgar Cayce, Wahtab, eu e mais de 60 outros espíritos nos reuníamos ali,
procurando ouvir as explanações de pai João de Amanda, que nos auxiliava com respostas às inúmeras perguntas que haviam surgido a partir do contato com o sistema de poder no abismo, bem como ao refletir sobre seus métodos de ação sobre encarnados e desencarnados do planeta Terra. O tema escolhido por nós eram as obsessões complexas, tendo em vista tantas formas novas, e outras, nem tão novas, porém mais refinadas, que os habitantes das sombras estavam usando para influenciar os homens no mundo. Em meio aos equipamentos que encontramos e que os guardiões estavam estudando, para avaliar o grau de desenvolvimento tecnológico alcançado pelos seres da oposição, nos acomodamos. Dos espíritos presentes, pai João parecia o mais envolvido com o pensamento dos imortais, que nos dirigiam de mais alto. Talvez ele fosse uma ponte ou um dos instrumentos mais sensíveis utilizados pelos benfeitores da humanidade a fim de nos conduzir e nos instruir. Assim que ele assumiu um lugar à frente do nosso grupo, foi logo interpelado a respeito do assunto escolhido como tema de nossa conversa. Verificamos nessas regiões do mundo extrafísico um esquema muito bem elaborado, sofisticado, até, no que tange aos processos de obsessão. Como você vê, a questão do vampirismo, da forma invulgar como a encontramos nesta dimensão? Perguntou um dos guardiões, mais interessado em seu trabalho, junto aos encarnados. Apreciando a pergunta do espírito, pai João demonstrou satisfação já no primeiro questionamento. Talvez devido à abrangência do assunto e sua importância vital para a situação das pessoas em geral, mas principalmente daqueles envolvidos na prática da mediunidade. Respirando fundo, João Kobu respondeu: o vampirismo não é um método simples de obsessão, uma vez que envolve uma intenção, com requintes de crueldade por parte do espírito que o pratica. Eu também o classificaria como processo de extrema complexidade devido, principalmente, a certos fatores que envolvem esse tipo específico de obsessão. Por exemplo, o roubo de energia vital, ectoplasma e outros recursos anímicos da vítima ou alvo mental. Sem nos reportarmos aos vampiros modernos, entre os encarnados, os quais se auto-obsidiam, podemos entender que, na dimensão em que nos encontramos, o processo de vampirismo energético se difere do chamado parasitismo, exatamente pelo requinte, pela crueldade e extrema habilidade de seus artífices, que os tornam perigosíssimos para a sociedade de encarnados e desencarnados. Convencionalmente, vampirismo é o processo levado a cabo pelo espírito que se nutre de energias alheias ou as rouba com um propósito mais específico, seja para alimentar certas sensações próprias do corpo físico, perdido por ocasião da morte, seja para abastecer laboratórios de tecnologia astral, usando-as como combustível. Entretanto, o que descobrimos em nossas incursões à dimensão sombria foi algo mais complexo do que esse tipo de vampirismo que, embora possa adquirir contornos graves, já é velho conhecido dos amigos espíritas e espiritualistas, nem que seja com outros nomes. Se formos analisar apenas o fenômeno de perdas e roubos energéticos, podemos verificar, meus filhos, que o vampirismo é o prosseguimento natural do parasitismo. Contudo, ao encontrarmos seres especializados no roubo de energias de natureza emocional e mental, tanto quanto de conteúdo vital ou ectoplásmico, torna-se muito claro que a intensidade da ação infernal, observada no vampirismo, é diretamente proporcional à inteligência, à determinação e à consciência do espírito que pratica tal atrocidade, ou mesmo daqueles que a patrocinam. A intenção consciente, deliberada e exercício de vontade firme ao perpetrar o mal. Portanto, essa intenção dos malfeitores, aliada à tecnologia astral disponível, é que ditará o grau de complexidade alcançado. Parecia muito conteúdo para a primeira resposta, entretanto, já sabíamos como as respostas dos imortais, neste caso, canalizadas por João Kobu, vinham com grande número de informações. Outro espírito manifestou-se, como um questionamento derivado do que pai João respondera. Quando os malfeitores astrais se utilizam de tecnologia para roubar energias de seus alvos ou vítimas, com que propósito eles a usam? Isto é, por qual razão,
já que podem fazê-lo apenas sugando-as mental e fluidicamente. Mais uma vez, pai João parecia satisfeito com a pergunta de seu interlocutor, que demonstrava sensível interesse no assunto. Sabe, meu filho, conforme disse certa vez um dos imortais, as trevas estão cada vez mais se especializando e atualizando seus métodos de abordagem nos complexos mecanismos das obsessões. Considerando essa modernização por parte dos habitantes do mundo oculto, até mesmo as obsessões mais simples são levadas a efeito com algum requinte ou inovação por parte de entidades mais inteligentes. Quando vemos o emprego de tecnologia astral ou extrafísica, especialmente nas ações de vampirismo, esses engenhos eletrônicos e tecnológicos desenvolvidos nas regiões do astral inferior, de modo geral, têm como finalidade interferir no sistema nervoso das vítimas, na área da sensibilidade, visando favorecer o roubo de vitalidade ou ectoplasma. Os centros nervosos atingidos e manipulados, com os artefatos tecnológicos, permanecem sofrendo influência, depois de efetuado o roubo. Ou seja, mesmo com o afastamento do obsessor, as funções neurológicas dos humanos vitimados continuam prejudicadas. Dessa forma, mesmo que alguns processos obsessivos tenham sido solucionados em reuniões mediúnicas, não significa que a pessoa-alvo saia ilesa da ação levada a cabo pelo espírito das sombras. Em casos graves ou que requereram longo tempo para resolução, chegamos a observar paralisias progressivas, tiques nervosos mais ou menos permanentes, atrofias e hemiplegias, além de outras síndromes dolorosas, que permanecem ocorrendo, mesmo depois de afastado o obsessor que usou do requintado método de vampirismo com sua vítima. Reiteramos, nem sempre os efeitos cessam imediatamente após ser abordado o autor espiritual do processo obsessivo. Eis como se faz sentir a crueldade do vampiro. Ele não se contenta em roubar energias e ectoplasma de seu alvo, da criatura humana que ele vampiriza. Além disso, promove um desequilíbrio mais profundo na estrutura emocional, mental e nervosa da pessoa. Então, mesmo depois de ser atendida numa reunião mediúnica especializada no trato com obsessões complexas, a pessoa pode continuar sentindo intensamente os males suscitados como efeito desses aparelhos e da ação do antigo verdugo. Perfeitamente, tornou o pai João. E, muitas vezes, esses aparelhos são retirados, mas não integralmente. Vocês puderam observar como o desenvolvimento da nanotecnologia astral está a anos-luz de distância da mesma especialidade no mundo físico. Muitos artefatos, embora bizarros em sua estrutura etérica astral, agem mesmo depois de desligados, porque restam elementos que desencadeiam perturbações na delicada estrutura nervosa das pessoas. Como nossos companheiros encarnados, em sua grande maioria, não têm formação científica, tampouco dominam tecnologia ou detêm informações minuciosas a respeito, acham que basta remover o aparato e os sintomas cessarão. No entanto, menosprezam a engenhosidade desses equipamentos que, uma vez implantados pelos vampiros de energias, liberam outras centenas ou milhares de aparelhículos, que passam a ter uma existência parasitária, ligando-se às células nervosas, às sinapses, às células sanguíneas e outros alvos, cuja estrutura, os encarnados que trabalham em reuniões mediúnicas, raramente conhecem. Então é, até certo ponto, inócua, ou ao menos ineficaz, fazer apenas uma abordagem do caso, ainda que em uma reunião mediúnica especializada, sem acompanhamento do indivíduo, como ocorre em diversas reuniões em que se utilizam técnicas consideradas avançadas. Haveria algo mais a ser feito para liberar as vítimas da ação nefasta dessas engenhosidades? Claro que existem recursos muito eficazes. Porém, grande parte, se não a maioria das pessoas que emprega a apometria, acredita que somente o estalar de dedos e a ação pontual deste ou daquele grupo de médiums basta para livrar o consulente dos efeitos perturbadores do vampirismo ou de outro tipo complexo de obsessão. Em tese, meu filho, continuou o pai velho, fazer desobsessão por correntes magnéticas,
por apometria ou qualquer outro instrumento ou método só adianta se vier acompanhada de uma abordagem mais intensa através do magnetismo. Ainda se deve levar em conta a necessidade de que as pessoas, que pretendem fazer a desobsessão, tenham ascendência moral sobre os espíritos a serem tratados. A pessoa que passa por um tratamento através das técnicas da apometria, mesmo bem orientada e realizada por pessoa idônea, precisa submeter-se a um tratamento com passes magnéticos. Aí, sim, haverá sucesso, pois os passes agirão na intimidade das células nervosas, no sistema linfático e até mesmo no nível subatômico. Na mão de pessoas que conhecem o processo, que estejam sintonizadas com os imortais pelo coração e pela constante busca de conhecimento e de aprimoramento, o magnetismo é o maior auxiliar, se não o melhor instrumento na ação contra as obsessões complexas. Através dos passes magnéticos aplicados na pessoa em tratamento, não somente pode ser destruída a grande parte dos aparelhos usados pelos vampiros astrais, frequentemente mais superficiais, não entranhados no sistema nervoso da vítima, como os artefatos podem entrar em curto-circuito, coibindo os efeitos secundários do próprio vampirismo e de outras patologias obsessivas. Além de tudo isso, a pessoa submetida à aplicação do magnetismo pode ter recomposta sua vitalidade, restaurado o ectoplasma em falta, por causa do processo de roubo vital e, em muitos casos, pode ter reconstituído a fisiologia astral, reconfigurando-se sua estrutura psicobiofísica. Somente a ação conjunta desses diversos instrumentos poderá favorecer a melhoria da qualidade de vida do consulente. A apometria, sozinha, sem o concurso do magnetismo, que, afinal, é a mãe, a fonte da qual se originam todas as técnicas, inclusive a apometria, sem dúvida pode realizar algo, mas ficará incompleta, caso o indivíduo não se submeta a uma abordagem magnética correta. E olhe, filho, que mesmo assim, lançando mão desses recursos que temos à disposição, em alguns casos não se pode prescindir de apoio médico e psicológico para quem se fez vítima ou alvo mental de obsessões complexas. Parece que Pai João aproveitou a resposta ao guardião a fim de deixar uma dica para aqueles que desejam se aprimorar no contato com os aspectos mais complexos da problemática obsessiva. Antes mesmo que outro guardião tentasse alguma pergunta, nosso amigo prosseguiu, dando ênfase ao novo aspecto que apresentava. No mundo dos encarnados, os mitos que envolvem os vampiros tiveram sua origem na antiga Transilvânia, nas tradições da magia ou em contos germânicos. Esse tema vem seduzindo milhões de pessoas e polarizando as atenções ao redor do mundo, já desde o final do século XX, e ainda com mais força no início deste século, pois chegou a hora de levar um pouco mais de conhecimento à população. Assim, quando pensamos que a linguagem espiritualista ou espiritista ortodoxa poderia afugentar pessoas, ou meramente causar restrição em certos círculos, tem vindo contribuições através da literatura chamada de ficção e de outras mídias, a fim de começar a dar ciência ao maior número possível de pessoas acerca de como se dão tais factos nos bastidores da vida. Considerando o antigo mito, os vampiros seriam caracterizados por dois aspectos. O primeiro e mais comum, apresentarem-se como mortos-vivos que não podem viver à luz do dia e se alimentam do sangue humano, por toda a eternidade. A segunda versão os tem na conta de enviados do diabo ou do demônio, com um objetivo mais definido do que os vampiros da categoria anterior, dos contos que ilustram os livros. No fundo, o mito não deturpa a realidade. Temos observado que o primeiro tipo de vampirismo, embora de extrema complexidade, reflete a sede de vitalidade de determinados espíritos, que procuram se manter por meio do roubo de seu alvo mental. Sugam-lhe as reservas energéticas e, desse modo, conseguem sentir todas as sensações que o encarnado sente, como prazer sensorial, físico, sexual e outros tipos de paixões, das quais ainda não se desvencilharam. Esses são os vampiros mais comuns, em muitos casos, são tratados em reuniões de desobsessão. Mas há também os vampiros especializados, como a categoria representada pelos espectros, a elite da guarda dos dragões.
Esses sim, seriam comparados àqueles que as histórias classificam como enviados diretos do diabo. Dificilmente encontramos agrupamentos especializados em lidar com tal espécie de vampiros astrais, que detêm, não somente o conhecimento, como um refinamento muito específico na forma como atuam. Em primeiro lugar, capturam duplos etéricos para serem tratados, elaborados e encerrados em potentes campos de força, coisa que somente poucos espíritos da categoria dos dragões e seus prepostos sabem fazer. Esse conhecimento é tão invulgar, tão pouco difundido, mesmo entre as comunidades das trevas, que uma pequena minoria de seres do abismo é que realmente monopoliza a técnica. Aprisionado o duplo etérico, por meio desse método, o corpo físico do encarnado pode sofrer a morte e, ainda assim, a contraparte etérica não se dissolve, resistindo por dilatado período de tempo. Após essa extorsão, essa apropriação indébita e criminosa, os seres especializados assumem o duplo capturado, acoplando-se nele e moldando-o segundo sua vontade, sujeitando-o à força do pensamento que gerou o processo. Surge, então, outro aspecto, que não podemos ignorar. Além do roubo do corpo etérico ou vital, empregando mecanismos para lá de intrincados, que não vem ao caso examinar agora, o sujeito, o vampiro ousa apropriar-se da identidade energética do seu alvo e vítima. Os técnicos realizam aquilo que denominaram de fotografia mental, antes de promover a morte da vítima, registrando, em imagens, as memórias arquivadas no corpo espiritual do ser, para em seguida as transferir, por processo hipnótico, ao espírito que faz a vez de vampiro. De posse dessas memórias, dos registros energéticos e emocionais de sua vítima, o ser hediondo materializa-se na Terra, entre os encarnados, uma vez que o duplo etérico é formado de puro ectoplasma. Desponta no mundo algo pouco estudado pelos espíritas, mas já ventilado por Allan Kardec, as aparições tangíveis ou agêneres. No caso referido, não são nada mais, nada menos do que vampiros, na mais exata acepção do termo e na sua mais ampla significação. É a arte de produzir aparições tangíveis aprimorada e levada às últimas consequências, a serviço dos donos da maldade. Diante das palavras de Pai João, que nos deixou impressionados com o alcance desse tipo mais específico de vampirismo, eu mesmo resolvi perguntar, antes que outro guardião o fizesse, então, as lendas do passado medieval, por exemplo, que falavam de espíritos íncubos e súcubos, espécie de demônios que visavam ter relações sexuais com os humanos, não estão totalmente destituídas de verdade. É certo, meu filho, começou o pai velho, que na Idade Média as motivações desses seres eram outras, pois o mundo não oferecia a eles elementos mais instigantes do que oferece hoje. Nos tempos atuais, os indivíduos que adquirem tangibilidade são confundidos com os homens a ponto de ocuparem lugares cobiçados nos gabinetes governamentais da Terra, nas grandes corporações e instituições do mundo. Agem às escondidas, sem que meus filhos encarnados sequer suspeitem tratar-se de espíritos tangíveis, mas não encarnados, agêneres, portanto. Agem de modo diferente de como atuavam há alguns séculos, mas, mesmo assim, com o objetivo de saciar suas paixões, aplacar sua sede de poder, influenciar os grupos e líderes do mundo, uma vez que sabem que lhes resta muito pouco tempo na psicosfera terrena. Eis porque se utilizam de todo o conhecimento, de toda a engenhosidade de que são conhecedores, a fim de levar avante seus planos de domínio. Desta vez, antes mesmo que eu formulasse outra pergunta, outro espírito se dirigiu a Pai João numa ansiedade inigualável por obter mais conhecimento sobre o fenômeno. Como os espíritos superiores fazem para combater esse tipo de fenômeno, como a materialização direta de entidades perversas, uma vez que estes agem de forma direta, quase humana e material, e os benfeitores contam apenas com a intuição. Refiro-me ao caso de algum agênere se infiltrar, por exemplo, entre os representantes das Nações Unidas, roubando a identidade de algum diplomata tendo, assim, enormes possibilidades diante de si. Pai João parece ter gostado da pergunta do nosso amigo,
pois esboçou um sorriso amplo e, logo em seguida, respondeu: bem, meu filho, o alto conta com diversos recursos, inclusive a condição de também promover materializações, de usar essa possibilidade que o fenômeno oferece para materializar-se, temporariamente, no mundo e também apresentar suas ideias aos órgãos onde convém atuar. Isso é uma possibilidade, embora não precisemos usar artifícios análogos ao roubo de duplos etéricos, é evidente. Contamos com nossos médiuns doadores dos dois lados da vida. Todavia, essa não é uma prática corriqueira, nem do nosso lado nem do lado da oposição, muito embora na atualidade tenhamos observado bom número de ensaios, por parte de entidades sombrias, visando se infiltrar entre os encarnados da forma como descrevi. De todo modo, diversos representantes nossos estão encarnados no mundo, através deles, como instrumentos nossos, exalamos nossas ideias de progresso, respeito, fraternidade e outras que nos convêm, de acordo com a política do Cordeiro de Deus. Mas, se for necessário, com certeza o alto pode muito bem empregar o recurso dos agêneres, uma vez que está dentro das leis naturais, embora pouco pesquisadas pelos irmãos espíritas e espiritualistas. No passado, muitos povos foram visitados por representantes do mundo oculto, materializados como agêneres, que os visitaram e conviveram com os homens, sem que suspeitassem estar recebendo seres elevados, temporariamente materializados. A Bíblia é cheia de referências a esse respeito, e o próprio apóstolo Paulo nos fala, em sua carta aos Hebreus: não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. A resposta não poderia ser mais simples e, igualmente, completa. Isso nos inspirou a pedir mais informações e aprofundarmos o assunto. Outro espírito aproveitou o momento de reflexão que a resposta do pai velho provocou e levantou a mão, indagando: gostaria de saber a respeito de outro fator ligado à existência dos chamados vampiros, e mais precisamente desses conhecidos como espectros. Quando eles reencarnam no mundo, qual a forma de conhecê-los? Como se comportam, ao entrar em contato com a sociedade de uma forma mais permanente, como a que oferece o processo reencarnatório? A pergunta era interessante, e eu mesmo não havia pensado em como os espectros se relacionariam na vida social, quando encarnados. A questão provocaria outros desdobramentos. Pai João respondeu com a mesma boa vontade de sempre: segundo as informações que temos do lado de cá, meu filho, a reencarnação desse tipo de espírito não é algo comum, no estágio atual em que se encontram. Em sua grande maioria, o contato com a sociedade humana seria altamente prejudicial para o homem encarnado. Apenas alguns têm a oportunidade de reencarnar na Terra, possivelmente como última chance antes de serem deportados para mundos condizentes com o estágio primitivo em que se encontram. Esses poucos, porém, ao reencarnarem, são representados pelos serial killers e psicopatas mais cruéis, pelos homens que desenvolvem o desejo e o prazer de matar e entram para corporações como o exército, a fim de exercitarem, em tempos de guerra, seus desejos mais abjetos. Vemos espectros entre ditadores, tiranos e matadores de aluguel. Há também aqueles que, ainda na adolescência, deixam as lembranças do período entre vidas aflorar e, de um momento para outro, tomam de alguma arma e assassinam brutalmente considerável número de vítimas, por fim, alguns dos homens e mulheres bomba, que intentam contra a própria vida, mas de uma forma que morrem matando. No plano inconsciente de suas almas, pretendem aproveitar a grande porção de ectoplasma liberado no momento da morte conjunta de várias pessoas e se locupletarem. De qualquer maneira, esses seres não merecem da justiça sideral novas oportunidades no ambiente do planeta Terra e, desde sua morte, já são incluídos entre aqueles que serão expatriados para mundos distantes no grande processo de limpeza e higienização psíquica do planeta. Os guardiões superiores têm mapeados os agêneres, atualmente materializados na Terra, ou somente quando agem mais abertamente é que eles são revelados.
Pai João pareceu estabelecer conexão com algum ser de dimensão superior antes de dar a resposta. Isso denotava que ele seria ali, de certo modo, médium de alguém que nos dirigia de mais alto. Após esse breve instante, respondeu num tom que não deixava dúvida quanto ao assunto: o fenômeno natural que estudamos, sob o nome de agênere, não é algo fácil de se produzir, mesmo para as inteligências mais astutas e geniais das organizações filiadas à oposição. Considerando isso, os guardiões possuem mapeados, na atualidade, 18 desses seres materializados, temporariamente, no planeta. Entre eles, um está ligado, de maneira muito íntima, à família Rothschild, outro à família Rockefeller, um deles está intimamente associado às alianças G8 e G15, assim como a um desses indivíduos inserido na Organização das Nações Unidas. Os guardiões mapearam também a ação de um desses agêneres no Vaticano, em posição importante no Colégio dos Cardeais, outro goza de bastante poder e influência junto aos Illuminati, e 2 deles atuam no Clube Bilderberg. Quanto aos demais, desempenham funções de relevância em agências de serviço secreto, como CIA, Mossad e outras espalhados pelo mundo. O que se sabe é que esses seres, hoje em dia, detêm informações importantes e recebem ordens diretas dos ditadores do submundo, os dragões. Devido à própria natureza dos espectros agêneres, podem desmaterializar-se e rematerializar-se à vontade, de acordo com as próprias leis que regulam o fenômeno, gozam de invejável poder de locomoção para os padrões humanos, além de promoverem ação direta nos governos e famílias mais importantes do planeta. Podem agir como se fossem encarnados, como já foi dito, sobretudo porque os humanos, com os quais convivem, nem suspeitam que algo assim possa ocorrer. Como veem, esse é um processo de obsessão que nossos irmãos espíritas ainda nem acordaram para pesquisar, mas que existe, em menor escala, mas numa amplitude e requinte que afeta a sociedade de uma maneira ampla, geral, os políticos em particular, e o destino do planeta Terra, especialmente. Quem dera nossos amigos espiritualistas pudessem se reunir para orar pelo planeta, pelas nações e pelos dirigentes. Notamos que muitas vezes se preocupam exclusivamente com o problema das pessoas que estão ao seu lado, afligem-se somente com o próximo mais próximo, em detrimento de todo o resto. Esquecem-se de que, para o mundo se renovar e atingir o estágio de regeneração, esses focos infecciosos deverão ser extirpados também. O mundo, portanto, não é somente o Brasil. O mundo é toda a comunidade global. Respiramos fundo, enquanto o Pai João nos respondia mais esta pergunta. Chamar, Edgar Cayce e mais alguns espíritos se entreolharam, enquanto o Pai João falava. Certamente tais palavras davam muito o que pensar e, mais ainda, teríamos farto estímulo e uma gama de assuntos a pesquisar nos registros dos guardiões superiores. Enquanto o clima entre nós estava eletrizado pelo conhecimento que João Cobu nos trazia, outro espírito resolveu perguntar, nas sociedades e nos grupos onde estejam agindo tais espíritos, naturalmente a serviço dos poderosos dragões, eles têm alguma ascendência sobre os outros componentes desses grupos? Novamente, Pai João respondeu com a naturalidade de sempre e com a mesma benevolência que o caracterizava. É certo que os espectros se miscuem onde encontram afinidade. As sociedades, famílias e organizações citadas, algumas delas inspiradas pelos próprios dragões, têm como objetivo fundar uma nova ordem mundial, o que atrai seres que já trazem em sua mente esse formato de governo inspirado pelo sistema dos daimons. É preciso considerar que a maioria das grandes famílias influentes e seus impérios, assim como das organizações que pretendem dominar os governos da Terra, foi inspirada pelos dragões ao longo dos séculos. Sabendo que os dragões consideram a exiguidade do tempo que têm à disposição, no planeta Terra, podemos entender que não colocariam qualquer espírito junto a esses grupos e famílias, mas somente seres preparados, dotados de alto poder de decisão, potencial magnético e força hipnótica invejáveis além, é claro, de conhecimento da estratégia de ação dos dragões e seu sistema de poder.
Portanto, analisando-se apenas sob o ponto de vista desses seres, eles realmente possuem uma ascendência muitíssimo especial sobre os homens que os representam no mundo. O clima em nosso grupo era de curiosidade e ansiedade por obter mais conhecimento, assim como de muito interesse em aprofundar o assunto. No entanto, o tempo urgia e precisávamos nos preparar para novas tarefas. Teríamos mais oportunidades de estudo posteriormente. Jamar levantou-se de chofre, tão logo recebeu um chamado de Anton, encerrando assim nossa primeira etapa de perguntas. Precisávamos voltar às atividades, urgentemente. Capítulo 8 – A Gênere. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12:3. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. As paredes do aerobus pareciam se diluir diante das energias tremendas, desencadeadas no entorno daquela dimensão. Espíritos experientes em exopsicologia estavam ao lado do espectro que, após a crise interna e de ordem emocional, deflagrada pela presença de Raul, detinha possibilidades de colaborar com os guardiões. Porém, não apresentava condições para entrar em comunicação mais direta, pois lhe faltavam recursos, vocabulário e algum ponto de ligação, de sintonia com a realidade atual da civilização. Há muito não reencarnava, por isso, não sentia nenhuma facilidade em se comunicar com os espíritos, ali presentes. Houve várias tentativas e somente depois de muito empenho é que se conseguiu estabelecer uma linguagem rudimentar para o entendimento, entre o espectro e os especialistas dos guardiões. O único espírito ali presente, que talvez conseguisse conectar-se mentalmente com a criatura, era Saldanha, pois fora, mais de 50 anos atrás, ilustre servo dos dragões, coordenando uma cidade inteira no submundo até ser despertado pela ação de emissários do Cordeiro, e as lembranças do passado permaneciam inscritas na memória extrafísica. Amigo Saldanha, começou Jamar, creio que teremos de recorrer à sua ajuda, pois o espectro resolveu colaborar com algumas informações. Nem sabemos se o que ele dirá será a expressão legítima da verdade ou somente uma interpretação que ele dá aos factos. De qualquer forma, com seu auxílio, podemos penetrar no psiquismo dele e trazer à tona alguma coisa que possa nos ser útil sobre o sistema de poder dos ditadores. Então serei uma espécie de médium, conectarei minha mente à do espectro. Bem, pode contar comigo, Jamar. Não podemos ficar aguardando aqui. Enquanto você se prepara junto aos especialistas em exopsicologia, teremos muito trabalho a fazer. Portanto, mãos à obra, meu amigo. Saldanha deixou o ambiente onde conversava com o chefe dos Guardiões da Noite. Por corredores e decks deslizou, enquanto pensava nos tempos em que serviu, sob o jugo impiedoso dos dragões e no quanto, ele próprio, fora impiedoso naquela época recuada. Passou por todos os postos de fiscalização, localizados na direção da ala de contenção de seres criminosos, os espíritos mais renitentes. Quando chegou ao local onde funcionava o laboratório de ciências psíquicas, espantou-se com a quantidade de guardiões em serviço. Então nosso convidado deve ser mesmo muito importante para Jamar e Anton deixarem um contingente de guardas tão grande como este, pensou Saldanha, antes de adentrar o ambiente dos especialistas da mente. Deparou com uma sala mais simples do que supunha. Estava cheia de espíritos, que caminhavam de um lado para outro, cada qual com uma placa de matéria translúcida, uma espécie de computador estruturado nos fluidos mais sutis do ambiente de onde se originou a excursão. Imediatamente, identificou a estranha criatura, a entidade que representava um sistema de poder oposto àquele a que serviam os espíritos sublimes. Saldanha parou em frente ao espectro, que se encontrava deitado numa espécie de poltrona. Mantinha-se preso por amarras magnéticas, para conter qualquer crise mais intensa, como a que se passara anteriormente sob a ação do médium desdobrado.
de maneira incomum, ele auxiliara na eclosão do estado interno da fera, como ficou conhecido o espectro, devido ao alto grau de ódio armazenado em sua alma. O ser jazia num estado similar a um transe, e mais de 20 peritos se ocupavam de sua estrutura perispiritual, além de realizarem exames mais profundos em sua mente. Entretanto, somente com uma ação mais sutil e, ao mesmo tempo, intensa conseguiriam penetrá-la e obter informações sobre alguns pontos que talvez pudessem ser úteis aos guardiões. Saldanha sorriu significativamente. Engraçado como, de modo geral, nossos irmãos encarnados pensam que nós, espíritos, sabemos de tudo, confabulava consigo mesmo. Tem a nosso respeito uma ideia tão deturpada que nos transformaram em deuses, santos e heróis da espiritualidade. Se soubessem quanto temos de investir para conhecer a vida extrafísica, quanto temos de arriscar para aprofundar nosso conhecimento a respeito das diversas formas de vida, dos biomas que encontramos do lado de cá. Saldanha foi arrancado de suas reflexões por um dos especialistas da mente, que o conduziu cuidadosamente a outra poltrona, onde se deitou ao lado do espectro. Leve onda de medo perpassou sua mente. Temia penetrar nos escaninhos daquela mente doentia e criminosa e ser obrigado a rever o próprio passado. Não era algo fácil de administrar. Mas não recuou, pois o pensamento e emoção que afloraram fora algo passageiro, uma reação emocional comum a todo espírito humano. E como ele era humano. Após alguns outros preparativos, Saldanha estabeleceu sintonia com a mente do espírito a seu lado. Imagens, paisagens fantásticas e, ao mesmo tempo, horripilantes, emergiam em torno da aura do estranho ser que abdicara de servir aos daimons. Saldanha fez de tudo para conter o asco, presente, tanto devido ao tipo de pensamento, ao ódio que emanava do indivíduo, como também devido ao odor que exalava de sua estrutura perispiritual. Olhando mais atentamente, o médium sobressaltou-se quando o espírito abriu os olhos amarelentos, arregalando-os e fixando Saldanha. A essa altura já estava, de certa forma, conectado à mente do espectro, captando alguns fragmentos de pensamento e memória que este emitia. Você também é um desertor como eu? Você já serviu aos soberanos, balbuciou o ser, antes de entrar num transe mais profundo. Um dos especialistas da mente comentou com Saldanha, de forma tão sutil que não atrapalhou o transe ao qual se entregara: aproveite o ponto em comum entre vocês. O espectro parece confiar mais em você do que em nós. Isso facilita as coisas. Lembranças de um espectro, parte 1. Dentro de uma caverna, incrustada no interior da terra, bem no interior de um buraco fétido, cheirando a enxofre, pois ali funcionou uma antiga mina, agora abandonada, observava um par de olhos atentos e esbranquiçados, com as pupilas dilatadas, brilhando numa tonalidade amarelenta. O local recendia uma mistura de mofo e podridão. Um quê de ódio impregnava intensamente o ar, enquanto as garras afiadas da entidade chispavam, como se exalassem, em forma de gotas, também amarelentas, a raiva e a fome de fluidos humanos. A criatura emitia ruídos estranhos que, segundo seu ponto de vista, representavam uma risada. Mas nada nem sequer parecido com os sons que eventualmente saíam das cordas vocais de um humano encarnado. Aliás, o bizarro sujeito quase não tinha mais a lembrança de que algum dia fora humano, tanto postergar o processo reencarnatório e tanto ficar escondido sob o manto da escuridão, nos recônditos obscuros do planeta Terra, por incontáveis eras. O espectro escorregou de lado, a fim de deixar passar algo ou alguma coisa que descia vertiginosamente da superfície ou da dimensão dos humanos encarnados. Num recanto qualquer da caverna escura, outro ser, da mesma espécie espiritual que ele, se colocara de prontidão. Quem sabe um companheiro de desgraça, sob o domínio impiedoso dos soberanos, os próprios dragões. O recém-chegado parecia arrastar um manto rasgado, sujo e grotesco, como se fosse uma asa negra, que mais lembrava a de um morcego. Pendia como dois pedaços de pano, estruturados na matéria bruta de dimensões desconhecidas pelo homem.
A estranha criatura parecia esperar por alguma coisa, por algo que, para ambas, seria de importância vital. Naquela forma atual, não suportavam a luz solar e, por isso, escrutavam na escuridão. Aguardavam a noite cair? Não se sabia ao certo. Mas uma coisa era inconteste: os dois espectros estavam com todos os sentidos excitados, como se procurassem por um tesouro oculto entre as sombras que caíam lentamente. Os olhos espectrais sondavam as redondezas, numa espécie de visão à distância, adquirida por estranhas e desconhecidas habilidades psíquicas. Procuravam a presença de um homem que seria seu alvo, naquela noite. Estavam naquele local e naquele momento apenas para cumprir um mandado dos soberbos dragões, como fizeram inúmeras vezes, ao longo dos séculos. O homem aproximou-se do local naturalmente, sem perceber que estava sendo vigiado por estranhos e exóticos seres. O humano estava de férias, gozando um pouco de descanso, antes de retornar à cidade grande. Ali, junto à natureza, talvez conseguisse meditar um pouco, mergulhar em profundidade nos planos de algum dia ocupar um cargo importante na política de seu país. Aliás, faltava pouco para atingir seu intento. O político percorreu, sozinho, o caminho que conduzia a um velho riacho, desejando ver a lua e as estrelas, e ficar um pouco a sós, longe também da mulher e dos filhos, que ficaram na cidade organizando as tramas e os lances do partido ao qual se filiara. Passou ao largo da entrada da caverna onde as duas criaturas se escondiam, aguardando o pleno anoitecer para cumprir seus planos hediondos. Afinal, quantas vezes fizeram isso nos últimos séculos? Perderam as contas. Haviam se especializado nessa tarefa e aproveitariam para aspirar os fluidos densos e animais dos humanos que deveriam substituir, em meio à sociedade. Absorveriam energias grosseiras acumuladas nas dimensões próximas à crosta e, com sua ciência infernal, pouquíssimo conhecida entre os encarnados, mesmo entre os estudiosos do espiritualismo, se materializariam, assumindo um corpo em tudo parecido com o do homem que espreitavam há algum tempo. De modo algum era uma operação fácil, não obstante certo número deles se houvesse especializado na área. Durante a era medieval, várias vezes repetiram esse processo, aproveitando a situação de semi-materialidade para sentir novamente os prazeres da carne, embora a carne da qual se revestissem fosse de natureza diferente, mais próxima do humana. Na verdade, era uma operação de caráter genético, porém realizada numa dimensão ou proporção que os cientistas encarnados nem sequer tinham vislumbrado. Era uma técnica somente conhecida, na íntegra, pelos soberanos. Eles mesmos executariam os últimos preparativos do plano, pois nem mesmo os espectros poderiam conhecer, plenamente, a ciência por trás desse crime hediondo. Nem os senhores da escuridão, os magos negros, tampouco os cientistas das sombras a seu serviço conseguiram, alguma vez, se aproximar dos resultados de materialização de corpos etéricos, tal como os soberanos dragões os obtinham. Porém, como os próprios soberanos não podiam entrar em contato direto e intenso com a raça de humanos encarnados, exclusivamente por imposição divina, usavam seus acéclas, os espectros, para atingir os planos. Assim que o sol se escondeu por completo, as criaturas esperaram mais um pouco, até que os últimos resquícios dos raios pudessem estar totalmente encobertos e a escuridão da noite pudesse disfarçar seus planos inconfessáveis. Saíram do refúgio secreto lentamente, esgueirando-se até debaixo de uma árvore ressequida, com troncos podres, que oferecia, a eles, aparente resguardo. Talvez fosse apenas um efeito psicológico necessário para que se sentissem protegidos, pois, de alguma forma, embora não soubessem nem tivessem consciência disso, sua humanidade ainda refulgia dentro da carapaça externa de vampiros energéticos. Novamente o som, que deveria ser de uma risada, foi ouvido e sentido, agora pelo homem, que se afastava do ambiente rumo ao seu objetivo, às margens do lago. Como lagartixas grotescas, arrastava-se o par de entidades pelo solo, buscando, tateando e cheirando o ar, pois o homem encarnado exalava fluidos animais intensos,
devido à própria condição humana. Os espectros farejavam esses fluidos, como cães de caça, os quais, em breve, lhes proporcionariam uma condição temporária de humanidade, uma impressão fugaz de materialidade, com todas as sensações comuns a uma vida terrena. Mas não seriam encarnados no verdadeiro sentido do termo, seriam apenas aparições, agêneres, que se locomoveriam como se humanos fossem e assim o seriam percebidos pelos sentidos próprios aos encarnados. Bastava observar certos limites da natureza, reunindo as condições mais ou menos favoráveis para que o fenômeno pudesse ser produzido. Seriam uma materialização, que desempenharia seu papel na sociedade dos homens, embora com algumas limitações. Os dragões detinham uma técnica muito superior àquela concebida pelos humanos encarnados. Nada se comparava ao conhecimento arquivado, durante milênios, nos bancos de dados das mentes brilhantes dos poderosos dragões. E agora, mais uma vez, seus aliados e escravos assumiriam o aspecto humano, mas não somente o aspecto, como também a forma material temporária, palpável, perceptível. O objetivo era colocar no poder, junto às autoridades de um país da atualidade, um de seus cientistas políticos, escravo fiel. O homem que era perseguido, estudado e que teria sua forma copiada, podia antever que algo não estava andando bem, um sentido especial, que todos os homens desenvolveram ao longo da evolução, parecia alertá-lo quanto a isso. Porém, não tinha nenhum conceito de espiritualidade que lhe permitisse associar suas sensações com o que ocorria nos bastidores da vida. Ele chegou às margens do lago, podia sentir sob os pés a terra fria, já que resolvera tirar os calçados. Estava só, porém acompanhado de vultos, criaturas da noite. Não da noite física, mas de uma noite metafísica, de espíritos, fantasmas, espectros, enfim. O instinto parece que falou mais alto, pois logo se aproximaram as horrendas criaturas, e o homem começou a sentir medo, um medo que somente sentira quando criança. De seu âmago, começaram a emergir imagens, figuras e paisagens com seus horrores indizíveis, de certo inspirados pela presença das entidades, num processo de intercâmbio mediúnico, a partir de um condomínio espiritual que começava a se concretizar ali. Embora há longo tempo o alvo mental dos espectros fosse mapeado, observado e testado sob variadas maneiras. Ele fora pesado na balança da consciência e achado em falta. E sua mente, prisioneiro de atitudes e ações inconfessáveis, ficara sob a mira das trevas. Os dois espíritos, como vultos envolvidos pelo manto da escuridão, considerando-se seus objetivos e sua situação íntima, espreitavam o homem, aproximando-se lentamente, como se temessem alguma ação desconhecida, que pudesse rechaçá-los. Quase levitando com sua indumentária feita da matéria negra dos abismos, vagueavam ao lado dele, movimentando os tecidos de sua roupagem como se fossem asas espectrais, desfraldadas, envolvendo os pensamentos do homem e começando o processo de apropriação de suas energias vitais. Envolviam-no em movimentos desconexos, aspirando-lhe o fôlego, em meio ao ar que retiravam sofregamente e escapava-lhe da boca, fluidos mais ou menos densos eram absorvidos das células do homem, mas principalmente dos orifícios do seu corpo físico. Por meio do nariz, da boca, dos ouvidos e da região genital, escapuliam-lhe fluidos como uma névoa, que era sugada pelos vampiros de energia. O indivíduo sentia ligeira vertigem, como se padecesse dos sintomas da labirintite ou de outra enfermidade análoga. Alguns momentos após o processo de usurpação de energias continuava, mas os espectros faziam calculada a interrupção, a fim de não esgotar plenamente e de uma única vez seu alvo e vítima. Afinal, tinham um plano para ele, o homem que deveria oferecer mais volumosa cota de fluidos. À medida que inalavam, sugavam e roubavam os fluidos animais e vitais, as duas entidades, visivelmente ganhavam vida, uma vida diferente, quase orgânica, quase física. A musculatura de seus corpos semimateriais parecia inchar-se, adquirir certa massa, enquanto as criaturas começavam a ter a sensação de estar encarnadas, ou melhor, recebiam,
num grau menor, impressões físicas, como as que o homem sentia. Começara assim o processo diabólico que tantas vezes esses seres perpetraram, de assumir uma condição quase humana, como seres que vagassem entre dois mundos, participando da vida em ambas as dimensões. Com seus braços longilíneos e suas garras afiadas, pois as unhas mais pareciam garras de águia, pontiagudas, cravaram-nas em torno da garganta